Aleluia, irmãos em Cristo Jesus, glória ao Senhor. Espero que estejam todos bem, na graça dEle. Deus acaba de nos conceder um espaço precioso para a partilha da sua mensagem. A palavra principal que nós devemos assegurar é que Ele é fiel aos seus fiéis. E repito, Deus é fiel aos seus fiéis. Isto significa que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos ser os primeiros a ser fiéis ao Senhor, para Ele mostrar que também é igualmente fiel, ou ainda mais fiel do que a nós. A nossa fé em nenhum momento deve recuar. Todos aqueles que apostam em Deus de uma vez para sempre não vão ser envergonhados. Em algum momento, a vida pode pesar muito, não dar nenhum sinal de que um dia virá a mudar. Mas basta não recuar, não duvidar, parar numa e única posição de que Deus é capaz. Realmente chegará o dia de ver a glória do Senhor. O desafio principal é que quando está tudo bem, a nossa fé brilha e a nossa força espiritual fica muito elevada. A nossa crença na capacidade de Deus também fica igualmente levantada, porque está tudo bem. Mas basta chegar ventania, e a ventania não passa dentro do tempo que nós achamos que deveria ter passado. Aos poucos, a fé começa a cair. Todo aquele que não para de uma vez para sempre em Deus, dificilmente poderá ver a glória do Senhor. Mas aqueles que decidem que o Salvador é Deus, custar como não, mesmo levando 15 anos ou 20, sem ver a resposta que precisamos, aquele que continua a dizer Deus é Pai, a resposta verdadeira virá dele. Esse irá ver a glória do Senhor. Irmãos, Deus Pai é fiel aos seus fiéis. Aqueles que param na mesma posição, sem mistura das coisas. Ora, diz Deus é Pai. Quando passam alguns meses, o problema insistindo já recua, começa a misturar com raízes, remédios tradicionais. A estes, ultimamente, só podem pensar que Deus não é fiel. Mas a verdade é que o desafio está conosco, porque muitas das vezes não conseguimos parar numa e única posição. Basta o tempo ser um pouco longo, a nossa força começa a cair. Mesmo passando longo tempo, a nossa crença em Deus não deve ficar reduzida. Devemos continuar a dizer um dia vai dar certo. A resposta pode demorar, mas há de chegar, há de vir. O nosso trabalho principal tem que ser de monitorar o nosso relacionamento espiritual com Deus. Será que estamos na obediência que Ele exige? Será que conseguimos perdoar os outros?
Será que temos obras de caridade para com os necessitados? Será que nós estamos a mexer algumas raízes e outros objetos que Deus não recomenda? Se a resposta for sim, que estamos a encaminhar bem com Deus, então é só ter mais paciência, apostar mais em orações, porque realmente Deus é fiel aos seus fiéis. Voltando para a nossa leitura de hoje, vamos ter a partir do livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15. Tudo começa no terceiro reinado de Joaquim, que era rei de Judá. Então, aconteceu que Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, mandou o seu exército para ir invadir, para ir atacar Jerusalém. Ele também pediu a esse exército que trouxesse jovens sábios, inteligentes, formosos e fortes, porque ele precisava de aproveitar alguns desses jovens no seu próprio palácio em Babilônia. No meio daqueles que foram levados à Babilônia, estavam 4 jovens que adoravam ao Deus vivo. Esses jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas eles, quando chegaram em Babilônia, foram mudados de nomes. Daniel passou a ser chamado Belteshazzar, Ananias, Sadraque, e Azarias passou a ser chamado Abednego, e Misael foi mudado para Mesaque. Esses 4 jovens, quando estavam em Jerusalém, rezavam sempre, oravam em todos os momentos, serviam ao Deus vivo, mas de repente já estavam cativos e numa terra que não era deles. Os 4 decidiram nos seus corações que, olha, apesar de estarmos numa terra que não é nossa, mas não deixaremos de servir ao Deus vivo. Eles fortificaram a aliança deles com Deus. Venha o que vier, nunca vamos aceitar mudar da prática de adorar ao Deus vivo para seguir as práticas impuras que estão nessa terra. Porque lá, na Babilônia, não são muitos que conheciam a Deus. A prática comum era de adorar estátuas, uso de remédios tradicionais. Ninguém conhecia que, na verdade, existe Deus vivo, cuja autoridade está na sua própria palavra. Só para ver, no Daniel 1, verso 8, os 4 jovens, quando chegaram lá, decidiram a não aceitar
a comida que o rei estava a oferecer a eles junto aos outros. A carne não estava de acordo com aquilo que Deus tinha permitido a eles para comer. Talvez tinha porco e outros consumos que Deus tinha dito a eles para não consumir. Irmãos, a Bíblia diz também que o rei tinha preparado vinho para estes jovens, junto aos demais jovens também que estavam nesse grupo. Os 4 negociaram com o responsável imediato que eles não estavam preparados para consumir a carne que o rei tinha oferecido. E eles também não estavam preparados a consumir o vinho, senão eles podiam ficar contaminados. Eles pediram verdura e comida simples. E a palavra do Pai diz: depois de um certo período, viu-se que os 4 que se alimentavam de verduras e outras comidas simples já estavam mais fortes do que aqueles que comiam o que o rei tinha oferecido, do que aqueles que tomavam o vinho do rei. Meus irmãos, estamos logo a ver a fidelidade dos 4 jovens. Os 4 jovens começam logo a mostrar que eram fiéis e confiantes na capacidade de Deus vivo. Pela passagem do tempo, os jovens foram puxados para o palácio do rei. E na graça do Senhor, eles começaram a ganhar o favor do rei. O rei puxou a eles para estarem um pouco mais próximos. E isso não agradou aqueles que pensavam que deveriam ser eles os próximos do rei. Os inimigos desses 4 jovens fizeram um estudo da cultura das rezas, do hábito de adoração desses 4. E viram que esses 4 oravam muito, 3 vezes por dia, ao Deus vivo. Os inimigos fizeram um plano. Foram ter com o rei, deram proposta de levantar uma estátua que, quando tocassem as buzinas, toda pessoa devia ajoelhar para essa estátua de ouro. Os inimigos logo souberam que os 4 jovens não iam aceitar. Irmãos em Cristo, dito e feito, o rei aprovou da proposta, foi levantado uma estátua de ouro que todo mundo devia ajoelhar e adorar. De todas as vezes que as trompetas e buzinas eram tocados, Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram adorar. A mensagem chegou ao rei que esses jovens recusavam. O rei chamou a eles. No verso 15 de Daniel 3, e diz assim o rei para eles: agora, pois, se estáis prontos,
quando ouvirdes o som da buzina, de pífaro, de guitarra, da harpa, do salteiro, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Está aí a resposta dos 3 jovens. O rei ameaçou a eles: agora mesmo será tocada a buzina na minha presença. Eu quero vos ver adorar, ajoelhar a essa estátua. Caso contrário, na mesma hora serão lançados no forno de fogo ardente. Está aí agora a resposta dos 3 jovens. Olha, rei, o Deus vivo que nós adoramos, nós confiamos que Ele irá nos livrar do fogo e da tua mão. Em nenhum momento poderemos ajoelhar perante a sua estátua. Os jovens estão a demonstrar a fidelidade deles ao Senhor. Não estão a recuar. Mas muitas vezes, quando vem doença na nossa vida, a doença não passar em poucos dias, ultimamente recuamos, que não deve ser. Se procurar emprego e o emprego não aparece, já é motivo de começar a consultar tradicionalistas, tudo mais, para ter sorte. Não funciona. Se está à procura de lar e o lar não aparece, ou já está no lar, mas há desafios que não estão a acabar, já quer recuar. Isso não pode ser. Devemos continuar apostando na capacidade de Deus. O nosso tempo não é o tempo dele. As nossas datas não são as datas de Deus. A forma que nós pensamos que as coisas devem passar assim, mais aquilo, para dar certo, não é a mesma forma que está com Deus. O nosso pensamento e o pensamento de Deus são diferentes. Esses 3 jovens apostaram. Não vamos adorar, não vamos ajoelhar. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou muito furioso com os 3 e deu ordem para que o tamanho de fogo fosse multiplicado 7 vezes, como normalmente era. E o rei também chamou homens fortíssimos para que atassem os 3. E rapidamente os homens fortes foram ordenados a carregar esses jovens para lançar no fogo. No versículo 22, a palavra diz: e porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre a maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego.
aqueles homens fortes todos que carregaram os 3 para lançar no fogo foram consumidos. Por que foram consumidos? Porque a Bíblia diz: aquilo que tu fazes para o outro tem que ser exatamente aquilo que você também está preparado que seja feito para ti. Prepararam o fogo para os 3. Então, Deus no Espírito disse: acompanhem também nessa fornalha do fogo para provar a amargura e o perigo desse fogo que vocês prepararam para os outros. Irmãos em Cristo, indo para verso 24, a palavra diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro de fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. A palavra do Senhor. Meus irmãos em Cristo, acabamos de acompanhar a leitura. Os 3 jovens aceitaram serem lançados dentro do fogo, e quando foram lançados, estavam também amarrados. A primeira coisa é que os homens que lançaram a eles foram consumidos pelas chamas de fogo na hora e morreram. Em seguida, o rei, quando levanta para espreitar, ele viu que os jovens não estavam mais amarrados, estavam a passear, soltos, e tudo mostra que eles estavam a dar glória ao Senhor, mas dentro do fogo. E a outra coisa é que 3 foram lançados nessa fornalha de fogo. Mas quando o rei espreitou, ele viu que estavam na cova 4 homens. E o aspecto do 4º homem mostrava que era filho dos deuses. O anjo do Senhor estava ali na cova a passear com os 3. É bem possível que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam a ver o anjo, mas apenas estavam a sentir a proteção de Deus. Estavam a gozar da glória do Senhor. Mas o inimigo é que estava a ver. Sabe, muitas das vezes, nós caímos em medo, dúvida do poder de Deus. Muitas das vezes, sentimos que não estamos bem protegidos. Mas a verdade é que nós podemos não ver a proteção de Deus que está a nos cercar. Podemos não ver a luz de Deus que está em nossa volta. Mas os nossos inimigos
como brincam com raízes, como brincam com ataques espirituais que andam a mandar, eles conseguem ver a presença da luz espiritual de Deus que está a nos proteger. Você pode não ver o anjo que está a andar contigo, mas o seu inimigo bem consegue ver que você está protegido. Se você falar que Deus é meu Senhor, é meu protetor, enquanto na prática está a misturar coisas contradicionalistas, raízes, o seu inimigo vai conseguir ver que está a falar bonito, mas na prática a tua luz caiu. Meus irmãos, cada um que serve a Deus carrega uma luz contigo. E essa luz, o nosso inimigo Satanás e outros enviados de Satanás conseguem ver bem essa luz. Se no teu coração você já tem medo, está a tremer, já não está a confiar bem no seu Deus, pela boca pode falar muito bem, falar coisas fortes que mostram que você está a olhar para Deus para vir te socorrer, mas o inimigo não olha para as palavras que saem da boca. O inimigo olha para a verdade que está dentro do coração. Aquele que confia em Deus do coração e pela palavra realmente há de ver a glória de Deus. Meus irmãos, não interessa o que a vida pode nos trazer. Certas respostas podem levar muito tempo antes de vir. Continua a dizer: vai dar certo. O dia de Deus está a vir. Não interessa que o diabo pode tentar te desencorajar. Você diz: isso não é nada. Enquanto eu estiver na obediência de Deus, amar a Ele, obedecer a Ele, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode ser no serviço, pode ser na tua saúde, pode ser relacionamento familiar, alguns perseguidores, alguns que falam mal. Não interessa o tipo e tamanho do desafio. Continua a dizer: vai dar certo. Só que esse vai dar certo tem que ser pronunciado a partir do fundo do coração. Não devemos só falar pela palavra, fazer declarações fortes vocalmente, enquanto o coração não está ali. Tudo aquilo que a boca declara tem que sair do fundo do coração. E desta forma, vamos ver a glória do Senhor. Não esqueçam, no livro de São João, capítulo 5, o paralítico levou 38 anos à espera da chegada da sua resposta. E dito e feito, os outros que estavam com ele foram curados através da água de Betesda. Mas a resposta dele veio com o próprio Jesus, quando passou por esse sítio. Irmãos em Cristo Jesus, vamos revivificar a nossa fé. Vamos trazer uma nova vida para a nossa crença em Deus. De novo continuar a acreditar que Deus vai nos dar a resposta desejada. Vimos nessa leitura que os 3 jovens confiaram no Senhor e Deus mostrou que realmente Ele é fiel aos seus fiéis. Vamos fazer a mesma coisa.
e realmente iremos provar a glória do Senhor. Deixo-vos na paz e na glória do Senhor Jesus.